E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à análise da atividade, né? As instruções da atividade desta semana, de 14 a 18 de setembro, ok? Bom, nós estamos trabalhando a propaganda, como nós temos visto, né? É o gênero textual do bimestre, e na semana anterior nós trabalhamos aí, analisamos a estrutura de uma propaganda comercial. Né? Nós percebemos que ela tem slogan, linguagem verbal, linguagem não verbal, anunciante, não é isso? E nesta semana nós vamos nos deter um pouquinho em elementos que são utilizados na propaganda e que muitas vezes não estão ligados ao texto verbal, né? Geralmente, e nós vamos analisar na propaganda em outdoor ou panfleto, né? São propagandas impressas, certo? Bom, e para começar a nossa conversa, eu coloquei aqui na atividade 1, no item A, uma pergunta para levantar aí hipóteses com vocês. Para vocês, né, quais são os elementos que colaboram para que o leitor seja convencido a compreender a mensagem em uma propaganda comercial e adquirir o produto ou serviço? Será que somente o texto verbal? Né? Será que somente o argumento, elementos de escrita são importantes? Né? Somente a imagem colocada lá de qualquer jeito é importante para convencer o leitor a adquirir o produto ou serviço? Ou existem outros elementos? Quais vocês acham? Tá? Então vocês vão colocar aqui aquilo que vocês imaginam que seja aí esses elementos, tá bom? Bom, é justamente sobre esses elementos que vocês colocaram aqui que nós vamos conversar, sobre eles que nós vamos tratar nesta aula. Então, na atividade 2, nós vamos analisar aí uma propaganda da linha de cosméticos Seda, né? Seda liso que você sempre quis, né? Temos lá a propaganda comercial da Seda Lissage, né? Temos que analisar aqui que temos um texto não verbal, uma imagem, na verdade, uma mulher com a mão, né, entre os cabelos, o cabelo bem liso, né, bem alinhado. Temos o texto verbal, lisos de um lado, elogios de outro. Temos no primeiro plano, né, toda a linha seda lissage, e temos uma frase aqui embaixo, o liso que você sempre quis. Né, como slogan, aquela frase curta, de impacto, para convencer, para ficar na cabeça das pessoas. Né? O que a gente tende a analisar aqui? Nós vamos analisar esta propaganda por meio da leitura desse pequeno texto que eu coloquei aqui para você, tá bom? Então vocês vão ler esse texto e vão observar a análise que é feita desta propaganda aqui por escrito. Leiam com atenção, com carinho, porque é muito importante, tá bom? E aí vocês vão responder. Você percebeu, pela análise feita no item B, ou seja, nesse texto, que há elementos numa propaganda que vão além da linguagem verbal? Por esta análise, vocês perceberam isso, sim ou não? O texto ficou claro ou não para vocês? Bom, respondendo essa pergunta, vocês têm de ler aqui, e é legal até tomar nota no caderno, né? Essa definição, né? Como que são chamados tecnicamente esses elementos sobre os quais nós conversamos aqui, ó, nesse texto? Eles são chamados de elementos semióticos, tá bom? É um nome mais bonito aí, para dizermos que um texto como uma propaganda, né, pode haver símbolos que transmitem valores por meio de imagens, gestos, sons e demais atributos, ok? Então a posição da imagem, iluminação, o uso de cores, a disposição do texto e da imagem, etc. Esses são elementos semióticos, um nome mais difícil aí para a gente analisar, né? É um nome para esses tipos de elementos. E aí, na atividade 2, vocês vão colocar as mãos à obra. Vamos fazer o que foi feito nesse texto aqui, ó. Analisar outra propaganda da Seda. Só que agora Seda
seda verão intenso. Né? Então tá aqui a comanda do item A. Agora você vai analisar elementos semióticos. Você sabe que são elementos semióticos. Está aqui, ó, em mais uma propaganda da linha Seda de cosméticos. Leia detalhadamente a seguir. Então você tem, ao ler uma propaganda como essa, de se deter aqui nos detalhes, né? Nós temos duas imagens, uma ao lado da outra, uma imagem um casal, a imagem do lado uma areia com uma escrita, com um texto verbal. Temos aqui toda a linha Seda Verão Intenso, né? Temos aqui um texto também embaixo. Próxima parada, praia. Novo Seda, temos as conchas, temos uma iluminação diferenciada, né? Essa iluminação é natural? Ela é artificial? Será que foi colocada aqui de propósito? As cores da embalagem, o sorriso da mulher, tudo isso são elementos semióticos que vocês devem analisar, tá bom? E aí vocês vão responder no caderno, fazer com carinho aqui no caderno esse item B, beleza? Como você pode perceber, temos um anúncio que se divide em duas imagens. Responda no caderno. O que você vê do lado esquerdo e no lado direito? Descreva com detalhes. Aguçando o nosso olhar, vemos que toda a propaganda ressalta o contexto do uso do produto anunciado. Então, anunciou-se um produto e tem um contexto em que a pessoa, o público-alvo, vai utilizar uma sugestão, né, de contexto para se utilizar aquele tipo de produto. Qual é esse contexto de uso de uma linha de produtos que é chamada Verão Intenso? Que elementos da propaganda exaltam um contexto de uso? Vocês responderam qual é o contexto. Quais elementos? Ambiente, areia, conchas, todos eles? Vocês podem marcar mais de um. Analise as cores utilizadas na propaganda. Quais cores foram utilizadas e com qual finalidade aparente, né? Temos lá mais de uma cor. Foi de propósito, será? Bom, a luminosidade do anúncio remete à luminosidade típica do quê? De qual ambiente? E para você, a última, com qual objetivo a propaganda coloca uma mulher sorrindo em posição descontraída? Qual a ideia isso transmite para o leitor? Percebam, pessoal, que num texto como propaganda, nós temos elementos semióticos. Mais do que textos verbais, nós temos símbolos que querem transmitir algo para o leitor. E enquanto leitor proficiente, que vocês estão sendo formados, vocês têm de saber ler aí, né, durante a vida, serem leitores críticos de propaganda. Por isso que nós estamos estudando esses elementos que estão na propaganda. Tranquilo? Ok? Bom, essa é a instrução desta semana. Eu espero que vocês tenham bons estudos e se cuidem. Até mais.